Graça e paz, irmãos. Nós queremos falar hoje de manhã sobre a importância de esquecer e de lembrar, essas duas coisas. Como cristãos, nós somos exortados por Deus a lembrar, a esquecer de certas coisas, começando por aí, esquecer, e lembrar outras coisas. E eu pretendo citar algumas coisas que nós devemos esquecer, depois vou citar algumas coisas que devemos lembrar, e, por fim, eu vou gastar um tempo com uma advertência do próprio Senhor Jesus a respeito de algo que nós devemos lembrar, algo da maior importância e que tem uma ligação direta com a nossa vida, uma ligação direta com a nossa saúde espiritual. Então, em primeiro lugar, há várias coisas que nós devemos esquecer como cristãos. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, ele diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo. É interessante, hoje de manhã já foi mencionado isso, né, de esquecer, tem coisas que eu não devo mais, com as quais eu não devo me preocupar. E numa corrida, eu preciso olhar para frente. Se eu olhar para trás, eu perco a corrida, eu me distraio, eu tropeço. Então eu preciso olhar para a frente. Isso é um exercício que o cristão precisa fazer. Depois, a Escritura diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas antigas. Isaías fala isso. E há uma tradução que diz: esqueça o que se foi, não viva no passado. Essa ideia, nós temos um alvo, esse alvo é o Senhor Jesus, é conhecê-lo. Os meus interesses de antes, aquilo para o que eu vivia, não deve ser mais o meu interesse. O meu interesse agora é o próprio Senhor. Eu corro para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então eu devo esquecer, eu devo parar de dar importância para aquilo que tinha importância. Essa é a grande transformação que existe na vida de um cristão. Ele para de ter os mesmos interesses, ele não tem mais os mesmos interesses de antes. A outra coisa que nós lemos no livro de Eclesiastes: jamais digas por que foram os dias passados melhores do que estes, pois não é sábio perguntar assim. Muitas vezes acontece que a gente pensa: puxa, no passado era tão melhor, hoje está tão duro, tão diferente. A Escritura, o próprio Deus diz que isso não é sábio, isso é tolice dizer isso. Você está querendo reviver uma coisa que não tem como reviver. E há uma tradução das Escrituras que diz, esse texto, ela diz assim: não viva saudoso dos bons e velhos tempos. Isso não é sábio. Então não lembrar o que passou, passou. E esquecer é algo que o próprio Deus faz. Embora Ele não esqueça da maneira como nós esquecemos, nós de fato esquecemos, parece que passam a borracha, né? Mas é impossível que Deus esqueça, Ele não esquece nada. Mas quando se trata dos
nossos pecados, que é o próximo item que nós devemos esquecer os pecados de antes, ele promete esquecer. Ou seja, ele promete nunca mais trazer isso e jogar isso no nosso rosto. Ele não vai cobrar mais os nossos pecados. E essa é a primeira coisa que Deus faz quando Ele nos regenera. Na carta aos Hebreus está escrito que Ele diz assim: pois para com as suas iniquidades, com as iniquidades do povo de Deus, usarei de misericórdia, dos seus pecados jamais me lembrarei. Ele repete isso 2 vezes, uma no capítulo 8, uma no capítulo 10. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Isso é precioso, o sangue de Jesus me lavou, me lavou. Eu não preciso e nem devo mais ficar pensando dessa forma, com acusação, nem receber acusação e saber que Deus não vai jogar isso no meu rosto. O pecado que eu escondo, sim, o pecado que eu não trago à luz de Deus, esse sim Deus põe diante de mim. Mas o pecado que eu confesso e deixo, esse nunca mais será posto diante de mim. O profeta Miqueias, no capítulo 7, ele diz: Deus tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Que coisa maravilhosa! Ele tornará a ter misericórdia e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. E uma irmã muito temente ao Senhor, quando ela estava expondo esse texto, ela diz que Deus põe uma plaquinha ali onde ele lançou os nossos pecados, ele põe uma plaquinha: é proibido pescar, né? E é verdade, a Escritura não diz isso, mas é uma compreensão bem correta, né, do que Deus faz. O pecado confessado e abandonado, ele é lançado nas profundezas do mar. Isso não é precioso, irmãos? Isso é maravilhoso, nós podemos nos chegar a Ele com contrição, com coração contrito e compungido e saber que nossos pecados foram todos perdoados, né? E eu não devo ficar olhando para o meu passado. Nós vamos olhar, parece uma coisa contraditória, que a certa altura, o mesmo profeta Isaías que disse para não olhar, não lembrar do passado, ele diz: lembre-se do passado. Então, há coisas que eu não devo lembrar e há coisas que eu devo lembrar. E em segundo lugar, em primeiro lugar, então, essas coisas que nós não devemos lembrar. Em segundo lugar, há algumas coisas que Deus diz que nós devemos lembrar. E a primeira coisa que Ele diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Lembra-te do teu Criador, lembra-te que tu és criatura e que do pó vieste, ao pó voltarás, e o teu espírito vai voltar para Deus, para receber o justo juízo, a justa designação, que vai ser a designação eterna, ou para junto de Deus, para o gozo eterno, ou para o tormento eterno. Então eu preciso me lembrar do meu Criador. A segunda coisa, Deus ordena em Deuteronômio: lembrar-te-ás de que foste escravo no Egito e de que o Senhor te livrou dali.
O Egito é uma figura do mundo. Nós éramos escravos, estávamos num mercado à mercê de Satanás. Faraó é uma figura de Satanás. O Egito é uma figura do mundo. E Deus nos tirou com mão poderosa. E Ele diz, lembra-te disso. Lembra-te que eu te tirei de lá. Lembra-te, você não está mais no Egito. Você não está mais debaixo do domínio de Satanás. O pecado ainda, você tem dificuldades com o pecado, porque o pecado vai habitar em nosso corpo mortal até o último suspiro, quando nós vamos receber um corpo glorificado. Mas a luta vai ser intensa a vida inteira. Mas Ele nos tirou de lá. Ele nos comprou com o precioso sangue, não foi com ouro e com prata, mas com o precioso sangue do Senhor Jesus. Então isso nós temos que lembrar, trazer isso à memória, cantar isso com hinos de alegria, com louvor. Quando eu estou desanimado, quando eu percebo os meus sentimentos frios ou apáticos em relação a Deus, eu preciso me lembrar disso. Senhor, Tu me tiraste de lá. O Senhor me procurou, me tirou do lugar onde eu estava, não queria saber de nada de Ti, mas o Senhor me tirou com mão poderosa. A outra coisa, em Deuteronômio, Deus diz, lembra-te do que o Senhor teu Deus fez a Miriam no caminho quando saíste do Egito. Miriam era irmã de Arão e Moisés. Em certa altura da jornada deles no deserto, Arão e Miriam murmuraram, falaram mal de Moisés. E Deus chamou os três, falou, vem cá, vamos conversar. Deus os chamou à tenda da congregação, ao tabernáculo, e ele disse, como é que vocês estão falando mal de Moisés? E Miriam, que foi, pelo que tudo indica, foi a que começou esse falatório, ela ficou branca de lepra instantaneamente. E Deus está dizendo, ó, lembra-te do que Deus fez a Miriam no caminho quando saíste do Egito. Deus não a fulminou, Ele poderia ter fulminado. Arão intercedeu por ela. Arão disse para Moisés, aí mudou o discurso, em vez de falar mal de Moisés, ele disse, meu Senhor, intercede por ela. E Moisés mansamente intercedeu, falou, Senhor, tem piedade dela. E Deus disse, olha, se ela tivesse desrespeitado, se o pai dela tivesse cuspido no rosto dela, ela teria sido sinal de uma ofensa muito séria. E aí Deus falou, ela vai ficar fora do contato do povo por 7 dias. Ela ficou reclusa 7 dias, e o povo não pôde avançar, e esperaram até que ela ficasse curada. E isso, Deus está dizendo, lembra-te do que teu Deus fez com Miriam. Por quê? Porque isso deve meter temor no meu coração. Todo pecado, a consequência de todo pecado é a morte. Eu não posso brincar, eu não posso me dar ao luxo de pecar. Eu preciso suplicar, andar constantemente diante de Deus, em súplica, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Não há homem que não peque, mas é possível andar nessa comunhão com o Senhor. E assim que o Senhor te mostrar que você pecou,
se humilhar diante dele, buscar o perdão, confessar o pecado e abandoná-lo. O salmista, ele fala uma outra coisa da qual eu devo me lembrar. Ele diz assim: lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. O Salmo 119. Eu me lembro daquilo que o Senhor fez no passado e eu recebo profundo conforto com isso. Eu preciso lembrar como Deus agiu na minha vida ou na vida do povo de Deus. Isso que o Parolin leu hoje. Nas Escrituras, nós vemos de tempo em tempo a repetição da história, do que aconteceu. Em Neemias nós vemos isso, em Esdras nós vemos isso, nos Salmos, a repetição, nós precisamos disso, essa repetição da história. Por isso é importante você anotar os seus pedidos de oração e depois, quando Deus atende, a forma como Ele atende, você põe lá como Ele atendeu. E de tempo em tempo você vai lá ler. E você lembra os juízos dEle, a maneira como Ele operou na sua vida. E você recebe conforto disso. Puxa, o Senhor, eu já estive numa situação semelhante. E o Senhor operou de tal e tal e tal forma. Isso me dá conforto, isso me dá ânimo. E o salmista diz mais: lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero, medito nas obras das tuas mãos. Isso eu tenho que fazer, eu medito, eu vejo como Deus agiu na vida do povo de Israel, na vida dos irmãos, na história da igreja. Você já pegou algum livro da história da igreja e já leu como Deus agiu na vida dos irmãos? Os mártires, como eles foram mortos, como Deus concedeu graça para eles ficarem firmes apesar das adversidades. Isso traz conforto, isso fortalece a nossa fé. Ler boas biografias, isso ajuda. Eu olho como Deus agiu na vida de outros irmãos ou irmãs, e isso eu recebo conforto. Para encerrarmos essa parte, o John Newton, o autor daquele livro Maravilhosa Graça, quando a memória dele estava fraquejando, ele disse que só duas coisas eu não posso esquecer. Só duas coisas. Eu posso esquecer de tudo mais, menos dessas duas coisas. A primeira, eu sou um grande pecador. Isso eu não posso esquecer. E a segunda coisa, eu tenho um grande Salvador. Essas duas coisas. Posso esquecer as minhas senhas, posso esquecer onde eu guardei o meu carro, posso esquecer onde eu moro, posso não reconhecer mais a minha família, mas isso eu não posso esquecer. Eu sou um grande pecador e eu tenho um grande Salvador. Deus nos conserve assim. E por último, há uma coisa que o Senhor Jesus mesmo ordenou que lembrássemos. Lembrança essa que tem relação direta com nossa saúde espiritual e com o tempo em que estamos vivendo. É para hoje, é para agora. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 17, o versículo 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. É importante examinar a ocasião quando o Senhor Jesus proferiu essa ordem e as pessoas para quem ele falou. A ocasião, ele estava falando do fim dos tempos. Ele estava se referindo ao final de todas as coisas.
e as pessoas a quem ele se dirigiu, aos discípulos. Então diz respeito a nós, é para hoje, é para agora. Ele diz que, no verso 26, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Verso 28, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Ele fala mais um pouco e diz, lembrai-vos da mulher de Ló. Por que ele manda lembrar da mulher de Ló? Não há nenhuma palavra sem sentido. Nas Escrituras não existe um termo sequer que não tenha significado. Por que Jesus nos mandou, então, lembrarmos da mulher de Ló, do que aconteceu com ela? O que há de tão especial nela que merece a nossa atenção? E quando Jesus diz, lembrai-vos da mulher de Ló, ou lembre-se do que aconteceu com a mulher de Ló, não é só assim, eu lembrei, pronto, tá? Não, é gastar tempo com isso e ver o que isso diz respeito a mim. Eu acredito que a maioria de nós deve conhecer a história, mas nós vamos relembrar os fatos onde a mulher de Ló está envolvida. Nós vamos voltar para Gênesis, capítulo 19. Se você quiser acompanhar na Bíblia, nós não vamos ler, eu vou contar a história. Deus havia se manifestado a Abraão, o Senhor e mais 2 anjos. Chegaram até a casa de Abraão, até a tenda de Abraão. Ele deu um banquete para eles, depois Deus prometeu um filho a Abraão e Sara, e depois Deus disse, eu não vou ocultar de Abraão, meu amigo, aquilo que eu estou para fazer. E ele foi com Abraão num monte alto, e de lá se via o vale, um vale muito fértil, onde estava Sodoma, Gomorra e havia várias outras cidades. E Deus falou, eu vou destruir essa cidade. Eu vou destruir esse lugar. Porque o clamor que está subindo de lá está muito intenso. E o clamor é de pecadores, é de ofensa contra Deus. E os 2 anjos, enquanto o Senhor e Abraão conversavam, os 2 anjos desceram até Sodoma. Quando eles chegaram a Sodoma, Ló estava assentado na entrada da cidade. Quando ele viu os 2 forasteiros vindo, em forma humana, ele não sabia que estava acolhendo anjos. Ele sabia que eram estrangeiros, não eram dali. E ele falou, vocês fiquem na minha casa. Ele convidou, passem a noite lá em casa, vocês amanhã de manhã seguem viagem. E eles disseram, não, nós vamos ficar aqui mesmo na praça, vamos passar a noite aqui na praça. E ele tanto insistiu, até que eles aceitaram o convite e foram para a casa de Ló. Ló ofereceu um banquete, eles comeram, e eles ainda não haviam se deitado quando o povo, os homens, jovens e velhos de Sodoma, rodearam a casa de Ló e gritaram, Ló, onde estão os homens que você hospedou hoje? Traga-os para fora, nós queremos manter relações sexuais com eles.
E Ló falou, saiu, fechou a porta atrás dele e falou, não façam isso. Ele argumentou com eles. E aí eles falaram, você é estrangeiro, você chegou aqui há não tanto tempo e quer ser o juiz, nosso juiz, nós vamos fazer com você pior do que nós vamos fazer com aqueles dois homens. E avançaram contra Ló, e até empurraram Ló. Mas os dois anjos abriram a porta, puxaram Ló para dentro, fecharam a porta e cegaram todos aqueles homens velhos, jovens, rapazes, cegaram de forma que eles não encontravam a porta. Eles se cansaram de procurar a porta da casa e não acharam. E os anjos falaram com Ló. Ló, você tem mais alguém da sua família aqui na cidade? Você tem genros, você tem filhos, filhas, mais filhas, que as duas meninas estavam lá, duas filhas dele. E aí Ló saiu de casa e foi falar com os genros, com os noivos das duas filhas. E ele disse para eles, olha, saiam dessa cidade que o Senhor vai destruí-la. E eles acharam graça, e falaram, seu Ló, que é isso? O que o senhor está falando? Né? Não tem lógica isso aí, né? Que negócio é esse? E não aceitaram a palavra dele. E Ló voltou para casa e os anjos aguardaram. Eles disseram, olha, quando amanhecer o dia, quando clarear o dia, nós vamos destruir essa casa. Vocês têm que correr. E Ló ficou por ali e indeciso, a esposa também, não fizeram questão de sair, até que os anjos pegaram a mão de Ló, a mão da mulher, e o outro pegou a mão das duas filhas e os levaram à força para fora da cidade, para salvá-los. Não era para fazer mal a eles, era para salvá-los. O Senhor os forçou para fora da cidade. Chegando lá fora, um dos anjos disse, vocês fujam pela vida de vocês, corram, não parem na campina, não parem nesse vale, fujam, não olhem para trás. E eu não posso fazer nada enquanto vocês não chegarem lá no monte, fujam para o monte. E Ló falou, não, no monte não, o mal vai me pegar lá. E Ló argumentou com o anjo e disse, tem uma cidadezinha pequenininha ali, o senhor está vendo? Aí o anjo disse, tá bom, eu concordo com você, vocês podem ir até na cidadezinha. E a cidadezinha foi chamada de Zoar, que significa pequeno. E quando eles correram, quando amanheceu o dia, eles estavam entrando na cidadezinha. E a mulher de Ló olhou para trás. E ela virou uma estátua de sal. O que isso significa? Por que Jesus diz, lembrai-vos da mulher de Ló? Tenha isso na sua cabeça. Por quê? Por que ele diz isso? Ela estava fora daquela cidade que ia ser destruída. Os anjos a pegaram pela mão, arrastaram lá para fora para salvá-la. Ela não prestou atenção ou não levou a sério aquilo que o anjo disse, não olha para trás. O anjo não explicou por que não podia olhar para trás. Ele não explicou qual seria a consequência. Mas a consequência de todo pecado, o salário de todo pecado é a morte. Eu não posso achar que eu posso desobedecer e ainda manter comunhão com Deus. Não existe isso.
Os 2 genros também ficaram lá, também pereceram. O profeta Isaías diz que o homem para quem o Senhor olhará é aquele contrito e compungido de coração e que treme da palavra de Deus. Esse tremer da palavra de Deus é levá-lo a sério. Está escrito aqui, isso é para mim. Eu vou ter que dar contas a Deus. A mulher de Ló, ela não voltou fisicamente a Sodoma. Ela saiu correndo. Correu com Ló, com as filhas. Ela correu todo aquele percurso. Mas o que foi o problema dela? No coração ela voltou. O coração não saiu de lá. O corpo saiu. Mas ela no coração voltou. Foi o mesmo problema do povo de Israel no deserto. Estevão, quando ele relata a história de Israel em Atos 7, ele diz que no coração o povo voltou para o Egito. Eles não voltaram caminhando para o Egito, eles saíram do Egito, mas no coração eles voltaram, queriam a mesma circunstância que havia lá no Egito. E o cadáver deles ficou estirado lá no deserto. Nenhum deles entrou na terra prometida. E Deus se afastou deles e os entregou ao culto da milícia celestial. Estevão continua dizendo isso em Atos 7. Até agora eu me dirigi quase exclusivamente aos que já são crentes. Mas se você que está me ouvindo ainda não se reconciliou com Deus, faça isso hoje. Lembre-se do que o apóstolo Paulo disse no livro de Atos, capítulo 17. Deus notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, visto que estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. O juízo vem. A cidade vai perecer. Nós moramos num lugar que é uma cidade da perdição. Nós precisamos ouvir e atender a palavra. Se o juízo vem da mesma forma que veio sobre Sodoma e Gomorra, agora, não seja como os genros de Ló, que não levaram a sério o aviso. Você precisa examinar a sua própria vida, se você já levou a sério isso, se você já se reconciliou com Deus. Não basta sair do mundo fisicamente, se o coração ainda está lá, ou seu coração quer voltar. Talvez o relógio da sua vida esteja mais adiantado do que você pensa. Aqueles 2 genros não sabiam, mas o relógio, ponteirinho pequeno, estava pertinho da meia-noite e o grande estava vindo. Tic-tac, 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 até chegar na meia-noite do juízo de Deus. Quando a gente ouve, ou quando morre uma pessoa jovem, a gente costuma ouvir as pessoas dizendo, puxa, a pessoa tinha vida inteira pela frente, que lástima. Não, ela não tinha vida inteira pela frente. Ela só não sabia que o horário dela estava tão avançado. Eu não sei qual é o meu horário, você não sabe. E se você não se reconciliou com Deus por meio de Jesus, se você não se prostrou ainda diante do Senhor, clamou por misericórdia, faça isso já. Busque o Senhor enquanto há tempo.
E quanto a nós, irmãos, lembremo-nos da mulher de Ló. Se você já se reconciliou com o Senhor, lembre-se da mulher de Ló. Clame por misericórdia. Se você sente o seu coração frio, ou você está começando a deixar de levar tão a sério o Senhor quanto deveria, pensa no que aconteceu com a mulher de Ló. Nós precisamos cultivar pensamentos sadios, pensamentos que nos levem lá para o futuro, lá para o grande dia da prestação de contas. E devemos suplicar: Senhor, aquece o meu coração, inflama o meu coração. Eu não quero viver frio. Reaviva em mim, Senhor, o primeiro amor, o amor genuíno a Ti, Senhor. Se o Senhor Jesus não é o seu grande amor, há um problema. Todo ser humano precisa de um grande amor, e esse grande amor é Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Esse é o grande mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Se esse amor ali é genuíno, aí o segundo mandamento também vai ser. Eu não posso inverter essa ordem, amar o meu próximo primeiro. Não é. O Senhor é o primeiro grande amor meu. Há crentes que acham que podem ler o que bem entendem, que isso não vai fazer mal. Não, é verdade. Eu não posso ler qualquer coisa. Eu não posso brincar com a minha alma. Há crentes que pensam que podem ir a qualquer lugar. Não, eu não posso ir a qualquer lugar. Tem lugar que não é apropriado para o crente ir. Há crentes que pensam que podem se associar com quem quer que seja. Não pode. O mundo que é representado pelo Egito, o mundo que é representado por Sodoma, faz mal e vai ser destruído. E eu tenho que sair, não só fisicamente, começar a participar das reuniões da igreja, graças a Deus que nós estamos aqui, mas vigiemos, acima de tudo, cuida do seu coração, porque dele é que procedem as fontes da vida. Deus nos conceda a graça para buscá-lo assim com todo o nosso coração, com toda sinceridade. Amém.